Senhoras e senhores, muito bom dia. É com imenso prazer que a Prefeitura Municipal de Natal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, SEMURB, recebe a todos para a 4ª audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Natal. Sejam todos muito bem-vindos. A Prefeitura Municipal de Natal retoma o processo de revisão do Plano Diretor para atender e cumprir da melhor forma possível o seu papel de órgão gestor do espaço urbano, sobretudo desenvolvendo mecanismos de planejamento que possam visualizar e se antecipar aos possíveis conflitos, trabalhando dentro de uma perspectiva de prevenção, configurando-se de extrema importância a atualização permanente dos instrumentos de controle vigentes. Para dar celeridade ao processo e cumprir o horário estipulado para os trabalhos de hoje, serão dispensados os protocolos solenes e será formada apenas a mesa técnica. E para atuar como presidente neste ato, convidamos o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, o senhor Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro. Como coordenador técnico, o secretário adjunto de Planejamento, o senhor Tiago Mesquita. Para atuar como secretária da mesa, a diretora do Departamento de Informação, Pesquisa e Estatística, a senhora Eudia Maria Mafaldo Oliveira. Compondo ainda a mesa técnica, convidamos a diretora do Departamento de Planejamento, Projeto e Patrimônio, senhora Daniele Salviano. E agora convidamos a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro.
Este cerimonial agradece a presença de todos e registra a presença das seguintes autoridades: secretários e assessores da Administração Pública Municipal de Natal e cidades vizinhas, representantes do Ministério Público, OAB, Concidade, UERN, CAERN, FEComércio, associações de moradores e ONGs de diversos bairros, CDL Natal e ARSBAN. O aparato legal construído por técnicas do poder público, com a participação da sociedade civil, devidamente representada, busca estabelecer parâmetros de uso do solo urbano, com a atenção para as questões ambientais e sociais, respeitando o patrimônio natural e construído de forma a garantir o desenvolvimento equilibrado e justo, sendo o plano diretor a ferramenta central do planejamento da cidade. As discussões com a sociedade têm o objetivo de garantir a transparência do processo e efetiva participação de todos na revisão da Lei Complementar número 082 de 2007. O planejamento urbano deve ir além dos aspectos físicos e territoriais, encarando o ordenamento do território como um meio para cumprir objetivos maiores, tais como garantia do direito à terra urbana, à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para gerações presentes e futuras. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população, respeitando as características locais. Criação de mecanismos de controle e monitoramento do crescimento urbano, visando mitigar os efeitos negativos sobre o meio ambiente. Diante da dinâmica das grandes cidades brasileiras, a atualização dos instrumentos legais de ordenamento territorial se faz necessária para subsidiar o planejamento urbano, de forma a garantir a função social, em consonância com a proteção dos recursos naturais de forma inclusiva e sustentável. Nesse momento, passaremos a palavra ao presidente da mesa, o senhor secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Daniel Nicolau de Vasconcelos, que dará as boas-vindas e prosseguirá com a apresentação da pauta de hoje. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os que estão aqui, que puderam desprender um pouco do seu tempo para tentar construir uma cidade melhor para todos nós e discutir um assunto tão importante como é a revisão do plano diretor. Eu gostaria, antes de começar a falar da nossa audiência, eu gostaria de prestar uma homenagem a Alvânia, uma funcionária nossa que faleceu esse mês, que foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante para a história da CEMURB, por que não dizer para a história das legislações que a gente tem, uma funcionária dedicada, uma pessoa muito querida. Eu queria deixar esse registro, porque muitas vezes nós funcionários trabalhamos todos os dias lá de forma silenciosa e esforçada pela cidade, e muitas vezes não recebemos um reconhecimento, não trabalhamos esperando isso, mas não fica patente para a sociedade a importância que cada um de nós, né, dos funcionários, tem no seu trabalho, no seu esforço diário. E eu queria aqui deixar essa homenagem à Alvânia, mesmo que em outro plano. Mas eu queria deixar esse registro em nome dela, aos colegas também, que eu sei que estão suando bastante para que a gente possa realizar cada momento desse e evoluir nos nossos trabalhos. Então, a todos o meu obrigado. Essa audiência ela tem um caráter mais técnico, né? Nós praticamente podemos dizer que ela é a continuação da anterior, né? Ela por isso também a gente resumiu um pouco aqui os preâmbulos, para que a gente possa aproveitar melhor essa manhã, inclusive tempo, né? Foi bastante reclamada, a outra demorou um pouco mais, essa a gente deu uma tolerância um pouco menor para a chegada de pessoas, embora tenha uma boa diversidade de instituições presentes. Nós tentamos encontrar um auditório que obviamente coubesse dentro do nosso orçamento, né, enquanto instituição, e que tivesse mais lugares
Infelizmente, talvez não seja um local de melhor acesso, mas isso, tanto horário quanto locais, nós estamos trabalhando para que nas oficinas, por exemplo, nós possamos contar com o maior número possível de participantes. Vocês vão ver a proposta colocada, está bem interessante. E queria dizer a todos que me sinto realmente feliz por ter percebido como Natal tem começado a discutir seus problemas urbanos, quase que semanalmente, talvez até diria diariamente, nós temos alguma matéria, alguma discussão em algum fórum discutindo isso. Amanhã mesmo, acho que começa hoje a programação do fórum, né? Do fórum da discussão da Orla, Fórum Direito à Cidade, a Orla em Foco. Foi nisso também que eu me lembrei de Alvânia. Ela estava à frente do nosso comitê do Projeto Orla e temos dificuldade, inclusive, de encontrar alguém que a substitua à altura. Então, várias instituições têm preparado esses momentos. Eu acho que temos que participar, temos que evoluir nesse debate, para que no final, quando nós chegarmos a uma minuta, a uma proposta de plano diretor, ela realmente reflita os anseios da sociedade, não só nós enquanto indivíduos, usuários da cidade, mas também como participantes de instituições e empreendedores, enfim, usuários da cidade. Agradeço a todos mais uma vez a presença e vou passar a palavra aqui para o meu amigo Tiago, para ele conduzir a apresentação. Antes, nós iremos fazer a leitura da ata anterior, da reunião do dia 21 de fevereiro de 2019. Ata da terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Natal. Ata da terceira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Natal, às 10 horas dos 21 dias do mês de fevereiro de 2019, no auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, localizado à Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol. Ocorreu a terceira audiência pública retomando a revisão do Plano Diretor, incluindo o novo cronograma de ações. Aberta a reunião, o cerimonial detalhou o papel da Prefeitura, por meio da CEMURB, no processo de revisão. Ato contínuo, convidou e apresentou as autoridades que comporiam a mesa de abertura, iniciando pelo excelentíssimo senhor Álvaro Dias, prefeito de Natal, seguido das seguintes autoridades: o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Daniel Nicolau, o vereador Dinarte Torres, representando a Câmara Municipal de Natal, a doutora Gilca da Mata, representando o Ministério Público, a subcoordenadora da gestão da Orla, Rosa Pinheiro, representando o IDEMA, o professor Arnóbio Araújo, diretor-geral do IFRN. O secretário Daniel Nicolau deu início à abertura dos trabalhos e explanou sobre a importância do plano diretor. Falou acerca da contextualização e modernização do plano diretor, visando atender os novos interesses da sociedade. Salientou a importância da participação de toda a sociedade durante todo o processo de revisão. A subcoordenadora Rosa Pinheiro parabenizou pela continuidade e participação da sociedade na construção dos rumos da sociedade. O vereador Dinarte Torres falou sobre a importância e participação da Câmara Municipal durante todo o processo, respeitando os interesses da sociedade. A promotora Gilca da Mata enalteceu e valorizou o atual plano diretor, destacando sua referência no Brasil, em publicações no antigo Ministério das Cidades. Falou sobre o desconhecimento da população em relação à importância do plano diretor. Destacou o processo de revisão do plano diretor como um processo democrático e participativo e que o Ministério Público de Meio Ambiente atuará com as contribuições necessárias. O professor Arnóbio Araújo falou da importância da revisão do plano diretor para o IFRN, citou que a instituição criou legislação própria com a participação coletiva da comunidade em 2012. O prefeito Álvaro Dias parabenizou a todos e destacou a importância da relevância da presente audiência. Citou a importância de um projeto de arborização para a cidade de Natal. Destacou a necessidade de modernizar e aperfeiçoar o plano diretor para que Natal possa avançar. Relatou a importância do plano diretor para o desenvolvimento do turismo e da orla marítima de Natal. O cerimonial registrou a presença das seguintes autoridades: IFRN, IDEMA, Força Aérea Brasileira, CEMUR, Parnamirim, CEARP, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público do RN, CAL Federal, OAB, ASBAN, UFRN, diversas entidades representativas da cidade de Natal, Procuradoria-Geral do Estado, PGE, o Conselho Regional de Engenharia, CREA, Câmara Municipal de Natal.
Na sequência, foi formada a mesa técnica, tendo como presidente de mesa o secretário da CEMURB, Daniel Nicolau. Como coordenador técnico, o secretário adjunto de Informação, Planejamento Urbano e Gestão Ambiental, Tiago Mesquita. Como secretária de mesa, Eudia Mafaldo Oliveira, diretora do Departamento de Planejamento, Projeto e Patrimônio, o senhor Reginaldo, diretor do Departamento de Gestão do Sistema de Informação Geográfico, e a senhora Daniele Salviano, diretora do Departamento de Informação, Pesquisa e Estatística. A senhora Alessandra Marinho, secretária adjunta de Fiscalização e Licenciamento. Em continuidade, o secretário Daniel Nicolau permitiu a apresentação da seguinte questão de ordem. O senhor Francisco Iglesias, presidente da Associação Potiguar de Amigos da Natureza, ASPOM, registrou sua preocupação em garantir a participação da sociedade no processo de revisão. Citou a aprovação do regimento do processo de revisão do plano diretor e sua dificuldade de encontrar o mesmo no site da CEMURB. Falou sobre a ausência da ata nas últimas reuniões e questionou sobre a pauta presente em audiência, bem como solicitou que as reuniões fossem feitas em outro horário, facilitando a presença de maior parte da população. O secretário Daniel Nicolau informou que a pauta da audiência e o regimento aprovado foram colocados no site da Prefeitura desde o ano passado. Disse que as sugestões apresentadas serão analisadas internamente pela equipe técnica e que tentará realizar os próximos encontros nos fins de semana, em horários que permitam uma maior participação popular. Em seguida, o secretário adjunto Tiago Mesquita realizou a apresentação do novo cronograma, mostrou a localização do regimento interno no site da CEMURB e falou sobre a publicação da pauta no Diário Oficial do município há 15 dias. Apresentou os objetivos da audiência e explicou como transcorrerá o processo de revisão do plano diretor. E mostrou o histórico do processo, as etapas aprovadas, a estrutura organizacional, os grupos de trabalhos e as oficinas. Destacou o andamento da produção de mapas e dados, explicou cada etapa constante no cronograma, enfatizando os próximos passos. O secretário Daniel Nicolau sugeriu a utilização do intervalo para a mesa técnica, responder às dúvidas dos participantes, sendo apresentadas as seguintes intervenções. Primeiro, o senhor Pedro Baesse, professor do IFRN, membro da Associação Potiguar de Amigos da Natureza, chamou atenção para o atraso do início da audiência e pediu para ser repensada a questão do horário nas próximas audiências. Destacou que seja revista a forma que se organiza as contribuições da população, sugerindo que as inscrições ocorram no decorrer da audiência e não em um horário específico. Enfatizou a falta da apresentação da pauta no início da audiência, esclarecendo o que iria ocorrer durante todo o evento e o tempo determinado para cada tópico. Questionou o tempo destinado para a conclusão da revisão, requisitou a disponibilização do material de estudos e slides e que tais materiais sejam publicados no site com tempo mínimo, com pelo menos 15 dias de antecedência da próxima audiência. O segundo foi o senhor Manuel Ducação, parabenizou a mesa técnica e descreveu seu desconforto em relação às áreas especiais de interesse social, bem como acerca das obras embargadas na Vila de Ponta Negra e na Orla de Ponta Negra. Terceira, a senhora Graça Lucas, coordenadora das mulheres da Federação de Entidades e Conselhos dos Bairros do RN e da União de Negros para a Igualdade, sugeriu a presença de um conselheiro do Concidade na mesa técnica. Ressaltou a falta do cumprimento do horário para o início da audiência e falou sobre o ciclo orçamentário do município. O secretário Daniel Nicolau sugeriu ir respondendo às intervenções orais para que posteriormente fossem feitas as novas contribuições. O secretário adjunto Tiago Mesquita respondeu a primeira pergunta, que tratava do calendário para inscrições dos candidatos e delegados. Disse que o cronograma não tem datas específicas, que o processo está relacionado a um período de 12 meses a partir da presença da audiência. Segundo a pergunta elaborada pela senhora Zoraide Pessoa, com as mudanças climáticas estão sendo discutidas, as mudanças climáticas estão sendo discutidas, se existe um grupo de trabalho voltado para essa questão fundamental, visando a sustentabilidade da cidade para os próximos anos. E como será pensada a capacidade adaptativa às mudanças climáticas pelo plano diretor em sua revisão. Tiago Mesquita respondeu que a CEMURB tem como proposta técnica tornar a cidade um pouco mais verde, por meio de um plano de arborização para o município. Disse também que Natal dispõe de um aterro sanitário na região metropolitana, que é um sistema tecnológico de combate à emissão de gases de efeito estufa. Terceira pergunta, elaborada pela senhora Lindijane Almeida, da UFRN, como será a participação da sociedade civil e como serão realizadas as oficinas previstas? Quais serão as metodologias participativas selecionadas para viabilizar uma leitura comunitária? A diretora Daniele Salviano
respondeu que a ideia será realizar um trabalho de aproximação junto à comunidade e que está sendo estudada a utilização de educadores para promover a dinâmica de aproximação com a comunidade. Quarta pergunta, escrita feita pela senhora Daniele Dantas: qual a diferença do coeficiente de aproveitamento entre Candelária e Lagoa Nova? O diretor Reginaldo Vasconcelos respondeu que essa questão será central na discussão. Disse que foi no plano vigente e com certeza será novamente e será dado um novo direcionamento a essa discussão, de forma a trazer um componente técnico importante para a definição dessa questão. Ressaltou que anteriormente houve muita discussão envolvendo a questão da contaminação do lençol freático, em virtude da ausência de esgotamento sanitário, e que o novo estudo observará a real capacidade de suporte, definindo, a partir de então, quais os valores admissíveis para Candelária e Lagoa Nova. Após os técnicos responderem às contribuições escritas, foi retomadas as intervenções orais. A senhora Maria do Livramento, professora da UFRN, relatou que durante a apresentação não conseguiu identificar a integração regional como a integração regional urbana vai ser incluída a proposta do plano diretor e sugeriu que a questão da integração metropolitana fosse incluída na proposta de discussão territorial durante as 4 oficinas das regiões administrativas. A senhora Ruth Ataíde, professora da UFRN, do Fórum do Direito da Cidade, questionou a respeito da presença de uma proposta da UFRN relacionada ao ajuste dos temas respectivos grupos de trabalhos e qual foi aprovada em audiência. A senhora Ana Míria Brasil, professora da UFRN e do Fórum do Direito da Cidade, disse que no calendário há apenas um mês para a realização das oficinas e que essas oficinas deveriam ser de leitura comunitária e não somente de sensibilização. Disse que o tempo a ser destinado às oficinas só poderia ser definido depois que a metodologia da oficina fosse definida, apresentada e aprovada pela sociedade civil. O senhor Francisco Iglesias questionou o tempo determinado para a conclusão da revisão do plano diretor, solicitou a postagem dos documentos pelo menos 10 dias de antecedência. O secretário Daniel Nicolau explicou que agrupou alguns temas em relação às contribuições e, em conversa com a mesa técnica, encontraram uma resposta que poderia ser de interesse comum. Falou da intenção do cronograma, apresentando na audiência, e sugere uma nova audiência para aprofundar ou concluir o regimento interno. A diretora Ildia Mafaldo deu prosseguimento, enfatizando a importância da participação da sociedade e se colocando de acordo, caso seja necessário, uma importância da participação da sociedade, caso seja necessário, uma nova audiência. Sugeriu que seja submetido à votação e, caso seja aprovado, definindo um prazo. O secretário adjunto Tiago Mesquita comentou sobre a intervenção da professora Ruth Ataíde e sugeriu delegar na audiência uma comissão para que fosse discutido entre a CEMURB e a UFRN os temas, bem como definida a metodologia. Após os técnicos responderem, deu-se a continuidade às intervenções orais. A professora Ruth Ataíde falou que foi decidido 3 temas do resultado da audiência pública, de acordo com o que está postado no site. O secretário Daniel Nicolau sugeriu novamente a marcação de uma nova data para a audiência e estabeleceu um prazo de 15 dias para o recebimento de novas contribuições. Disse também que a próxima audiência será apresentado o regimento, já que as contribuições dadas e definidas em metodologia a ser utilizada nas oficinas. Continuou as intervenções orais com o senhor Edu Juan, soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e alertou sobre as áreas carentes da cidade, especificamente as EPA 8, de forma que o assunto seja elaborado durante a revisão do plano diretor. Um participante não identificado denunciou que às margens da BR-226, entre Felipe Camarão e Guarapes, há várias construções irregulares. A senhora Marise Costa, também professora da UFRN, sugeriu um novo momento entre a segunda e a terceira etapas, antes da sistematização da proposta ser enviada para os conselhos e para a Câmara. Questionou como será conduzido o processo de regulamentação das zonas de proteção ambiental, paralelamente ao processo de revisão, como também o mandamento da regulamentação da transferência do potencial construtivo. A senhora Sofia Mota, arquiteta e urbanista, questionou se a Ribeira está prevista na revisão do plano diretor, questionou o sistema de gestão da prefeitura, alertou sobre a necessidade de simplificar o licenciamento. O senhor Henrique Neiva, coordenador do Movimento Brasil Livre, no Rio Grande do Norte, questionou o potencial construtivo de Ponta Negra e falou que esse tema tem a ver com a modernização do plano diretor.
Daniel Nicolau explicou que agrupou as intervenções para respondê-las, bem como juntou as propostas nas próximas audiências. No tocante às EPAs não regulamentadas, disse que todas as propostas já estão minutadas e em discussão nos conselhos. Em relação ao potencial construtivo, informou que tal tema será abordado durante a revisão do plano diretor. Disse também que o patrimônio histórico, paisagístico e cultural também são temas afetos e farão parte da discussão. Senhora Raquel, estudante de mestrado em serviço social, moradora da Vila de Ponta Negra, questionou a quem é direcionado o progresso tratado no plano diretor. O senhor Diógenes da Cunha Lima Neto, advogado, representante do Conselho de Habitação de Interesse Social, informou que 120 mil natalenses não têm uma casa própria para morar e que, segundo o Teorema de Maslow, que trata da hierarquia das necessidades, a primeira necessidade de um cidadão é a sua casa. O senhor Gilberto, morador do Lago Santo Inês, relatou que, no decorrer do tempo, pessoas que não moram no largo, estão usando indevidamente o local e cometendo ilícitos. A senhora Sara, estudante de arquitetura e urbanismo, perguntou se o plano diretor poderia contemplar uma discussão sobre os condomínios residenciais que estão se disseminando na cidade, em particular o conjunto Cidade Satélite e Pitimbu. Daniel Nicolau enfatizou que as últimas intervenções resumiram bem o que se espera da revisão de um plano diretor. Confirmou a realização da nova audiência em data a ser divulgada posteriormente e sugeriu a data de 15 de março de 2019 para o envio das contribuições, encerrando os trabalhos às 13h30. Encerradas as discussões à mesa ficou deliberado o seguinte: 1. Agendar nova audiência para apresentação e aprovação do regimento interno concluído. 2. Envio das contribuições até o dia 15 de março de 2019. 3. Reunir a UFRN e CEMURB para discutir sobre a proposta enviada em 2017 sobre a metodologia dos grupos de trabalho. Do que, para constar, eu de Amafaldo, redigi a presente ata e registro que o vídeo completo referente à presente audiência se encontra acessível no site www.natal.rn.gov.br/CEMURB/plano diretor/páginas, menu, aba 3, página 5. Esse foi um resumo da ata da terceira audiência pública de revisão. Informamos que a ata completa está no site da CEMURB, registrada em vídeo, podendo ser acessada por qualquer cidadão. Passamos agora a palavra ao secretário adjunto, Tiago Mesquita. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vale ressaltar sempre a importância da participação popular num processo como discussão do plano diretor de Natal. Esta revisão, ela só pode acontecer com qualidade e da forma mais abrangente possível, internalizando todas as demandas, se houver a participação popular. E é por isso que nós agradecemos demais cada um de vocês, cada representante que está aqui nesta manhã. Nós, como o nosso secretário falou, nós iremos ter uma discussão mais técnica, elencando aquilo que ficou decidido na última ata, nós iremos apresentar, num primeiro momento, as 5 contribuições que nós recebemos até o dia 15 de março, conforme o prazo estipulado no dia 21 de fevereiro, e as respostas a cada uma dessas contribuições. Depois nós iremos mostrar como é que ficou o regimento interno, baseado nessas contribuições, naquilo que acatamos e o porquê acatamos, e aquilo que não acatamos ou parcialmente acatamos e o porquê disso. E iremos trazer para essa audiência para que possa ser votado a aprovação dessas pequenas modificações no regimento, uma vez que o regimento já foi aprovado em 2017, então nós iremos apenas trabalhar aquilo que foi modificado deste regimento aprovado em 2017. E depois iremos trabalhar as metodologias das oficinas. Como é que nós iremos, datas, onde, quando e o porquê, e como se dará essa participação mais direta, tanto nas regiões administrativas, quanto também por segmentos específicos do setor da sociedade do município de Natal. Então, resumirá esta audiência nesses 3 principais pontos.
conforme o dia 21 de fevereiro. Mas, relembrando, né, esta é a 4ª audiência da revisão do Plano Diretor do município de Natal, a Lei 82 de 2007. A primeira audiência foi em junho de 2017, a segunda em novembro, a terceira, né, a última, no dia 21 de fevereiro de 2019, e esta 4ª, então, que nós iremos tratar. E nesse processo, né, de construção histórico, dessas 4 audiências, a partir de hoje nós estaremos estabelecendo agora, então, de uma forma mais operacional, como é que se dará de forma efetiva, né, a participação de todos em contribuições técnicas para a leitura técnica e nas contribuições comunitárias, que é tão importante quanto também para uma leitura comunitária, né? Então, fique bem atentos a esse aspecto, porque a gente vai estar realmente precisando e divulgando essa necessidade de participação junto aos grupos de trabalhos e também nas oficinas que faremos, tanto nas regiões administrativas quanto por segmento de setor. Vamos lá, então? Melhor passar aí por cima, porque tem que apontar para cá, desculpe, viu, gente? Tem que apontar para lá. Ok. Pode passar. Pode ir passando aí, eu vou abandonar aqui Tá funcionando? Não, não está funcionando. Ok, obrigado. Bem, já fizemos essa introdução não somente um direito de participar, mas um dever de participar, enquanto sociedade, né? Nós ganhamos essa oportunidade de forma constitucional, uma lei federal que estabelece esta obrigatoriedade da participação popular, e ela é indispensável, como eu falei, para a qualidade do processo. Pode passar. Bem, então nós iremos aqui tratar agora sobre as 5 contribuições que nós recebemos do dia 21 de fevereiro ao dia 15 de março. Iremos justificar aí aquilo que acatamos ou não dessas contribuições, né? Foram 5, né? A primeira vinda do Fórum Direito da cidade, pela UFRN, da professora Amíria Bezerra Brasil. A segunda do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, André Toledo. A terceira da Associação dos Amigos e Moradores do Tirol, através do Wilson Luiz Cardoso. A quarta, a respeito da infraestrutura da UFRN, Leonardo Jorge Brasil de Freitas Cunha. E a quinta, também do Fórum Direito à Cidade, da UFRN, através da professora Ruth Maria da Costa Taide. Vamos lá. Então, vamos lá. Em relação, né, à contribuição da professora Amíria, vindo do Fórum Direito à Cidade. Ela fez a seguinte contribuição: que as oficinas nas comunidades sejam realizadas aos sábados e que, se mantidas as reuniões por região administrativa, devem ser previstas no mínimo 2 ou 3 oficinas por cada região, sendo necessário fazer ajustes no cronograma final. Bem, muito importante essas 2 contribuições, nós divulgamos um cronograma por etapas no dia 21 de fevereiro, que foi publicado. Esse cronograma ele é dividido em 3 principais partes, né? E essas partes dizem respeito exatamente, neste primeiro momento, à leitura técnica e leitura comunitária, de absorver essas contribuições da sociedade de forma geral. Uma segunda etapa relacionada à proposição de uma proposta de minuta de revisão do Plano Diretor de Natal, para que fosse encaminhada ao Concidades, e o Concidades, como conselho maior, aos seus conselhos, e uma terceira etapa relacionada ao encaminhamento dessa minuta para a Câmara Municipal de Natal, para que então fosse feita aí os trâmites legais da revisão do Plano Diretor de Natal, né? E nós falamos que a nossa estimativa era de 12 meses, né, a partir do dia 21 de fevereiro de 2019. E neste momento nós estamos rigorosamente cumprindo essas etapas, né? A nossa ideia é que a gente consiga, nós vamos colocar datas agora específicas, mas que até o final de julho, começo de agosto,
estejamos encaminhando ao Concidades. E aí, o Concidades, nós vamos explicar mais ou menos como é que vai funcionar exatamente essa questão. Vai passar também um período necessário para poder fazer todas as contribuições necessárias a esta proposta, e depois encaminhando à Câmara Municipal. Então, o nosso cronograma continua, a princípio, de igual modo, né, dentro da nossa expectativa cronológica, porém, hoje com datas já específicas, local, data, onde e como vão acontecer as oficinas, essa participação mais popular. Então, nós decidimos que em cada uma das regiões administrativas, nós faremos pelo menos 2 momentos em cada uma das zonas administrativas de Natal, né, começando pela Zona Norte. Então, faremos numa sexta-feira, pela manhã, uma oficina, e num sábado, pela manhã, uma oficina. Por quê? Já na sequência, sexta e sábado, na sequência. Exatamente para proporcionar àquela região, aquelas pessoas que podem participar durante a semana e aquelas que só podem participar no final de semana, tá certo? Então, essa foi a nossa ideia de trabalhar com essa abrangência cronológica para garantir o máximo possível de participação. E nós iremos se esforçar para tentar que esses 2 momentos sejam em locais diferentes, porque a gente sabe que mesmo sendo uma zona administrativa, nós temos características bem distintas em cada uma dessas zonas, né? Então nós tentaremos, né, isso aí depende muito de logística, realmente de qualidade, para que a gente possa proporcionar um bom trabalho, um bom ambiente de trabalho, mas nós estaremos trabalhando nessa possibilidade de ser em 2 locais diferentes em cada uma. Então nós teremos 8 mini audiências, né? A gente chama de oficinas, 2 em cada região administrativa, né? Então serão 8. E por segmento de setor, nós teremos mais 4 audiências em 2 sábados, manhã e tarde e manhã e tarde. Então nós também estaremos explicando essa questão do cronograma. E em relação aos sábados, já está respondido, né? Então teremos sim aos sábados. O segmento de setor será somente aos sábados, e região administrativa sexta e sábados, e pelo menos 2 por região administrativa e não somente uma. Pode passar. Também em relação ao Fórum de Direito da Cidade, que seja avaliada a possibilidade de realizar reuniões por bairro ou agrupamento de bairro, observando a especificidade de cada região. Já expliquei isso, exatamente. Por isso nós faremos pelo menos 2 reuniões em cada região administrativa, para que a gente possa agrupar essas especificidades em pelo menos 2 áreas, né? E que na próxima audiência pública sobre a revisão do plano diretor seja apresentada a metodologia das oficinas de forma clara e transparente. Estaremos apresentando agora, deixando bem claro o seguinte: essa metodologia nós estaremos mostrando uma sequência dela, mas de fato a sua consolidação ela se dará junto aos grupos de trabalhos e também nos próprios ambientes onde serão realizadas essas oficinas, né? Nós estaremos apresentando aqui uma proposta prévia, bem clara, bem objetiva, mas não é engessada, não é rígida, a ponto de não poder haver qualquer contribuição, inclusive metodológica, daqueles que irão participar, tanto dos grupos de trabalhos, quanto nos próprios dias das oficinas. Pode passar. Em relação ao IFRN, sugestão 1, o artigo 6, parágrafo 2º, apresenta a redação dúbia, né? Sugiro a mudança: os grupos de trabalho GT serão formados por servidores da administração direta e indireta do município de Natal, designados mediante portaria ou quaisquer interessados da sociedade civil, desde que atendam aos critérios estabelecidos por este regimento. Então, a nossa resposta: apesar do caráter prioritariamente técnico da composição dos grupos de trabalhos, entende-se que a participação deve ser ampla e aberta ao público em geral, desde que sua participação contribua para o processo. A gente entende que nós não podemos abrir mão desse princípio, né? É claro que a discussão ela é muito técnica. Nós vamos ver, né, uma das contribuições que vai vir posteriormente. Nós reduzimos de 5 para 3 grupos temáticos essa discussão. Uma proposta muito boa da Universidade Federal. E cada grupo de trabalho vai se aprofundar em cada uma dessas temáticas, né? Nós teremos 3 grupos de trabalhos, portanto. Então, é claro que a temática é muito técnica, ela envolve realmente uma demanda muito técnica. Porém, qualquer pessoa
que se sentir apto a participar, a contribuir, mesmo que não represente nenhuma instituição, nenhuma sociedade, será muito bem-vindo ao processo. Obviamente que a gente vai fazer sempre os enquadramentos, né, para que essa participação ela seja producente, ela seja produtiva. Estaremos atentos a esse aspecto, mas nós não iremos determinar de forma preliminar quem pode e quem não pode participar dos grupos de trabalho, ok? Pode passar. Ele também diz o seguinte: sugira a definição dos critérios para a participação no grupo de trabalho, já que entre suas atribuições se inclui elaborar... isso aí, né? Os membros do GT devem ter atuação na área de planejamento urbano e proteção do meio ambiente, e ele sugere aqui a participação. Já respondi essa pergunta, nós estaremos abertos a todos que possam contribuir. Pode passar. Sugestão 2. O artigo 6 está com a nomenclatura dos parágrafos equivocada. Há parágrafos 1, 2 e 3 e 2 parágrafos únicos. Perfeita a observação do senhor André Toledo, nós já fizemos esta correção. Sugestão 3. Um dos parágrafos do artigo 6º apresenta a redação dúbia. É para que os 12 membros possuam todas as atribuições mencionadas, ou 6 serem membros de conselhos e outros 6 de outros segmentos citados, né? Ele diz o seguinte: parágrafo único. Os membros designados pela Concidade devem necessariamente participar de um dos conselhos municipais, com atuação na área de planejamento urbano e proteção do meio ambiente, sendo um representante para cada segmento abaixo citado, né? E aí tem os 6 segmentos que está no texto, né? Então, o que é que nós colocamos, né? Parágrafo único. Os membros designados pelo Concidade devem necessariamente participar de um dos conselhos municipais, com atuação na área de planejamento urbano e proteção do meio ambiente, sendo 2 representantes para cada segmento abaixo citado. Tiramos esta dúvida que existia se seriam 6 ou 12 participantes. Eram 12 participantes, 2 de cada um desses 6 segmentos, tá ok? Então não existe mais essa dúvida. Bem, contribuição do senhor Wilson Luiz Cardoso, da Associação dos Amigos e Moradores do Tirol. Ele diz o seguinte: qual é a metodologia a ser utilizada nas oficinas com as regiões administrativas e nas oficinas com segmentos específicos? Quais são estes segmentos específicos, né? Então, como nós falamos, a metodologia das oficinas está em construção. Nós já temos uma proposta prévia, uma sequência lógica. Ela vai se consolidar junto aos grupos de trabalhos e nos próprios ambientes das oficinas, né? E nós iremos apresentar essa prévia para vocês ainda hoje. Quais são os grupos específicos? Também estaremos apresentando 2 grandes grupos específicos de trabalho e com as datas já definidas para estes grupos, ok? Pode passar, por favor. O Wilson ainda diz o seguinte: na última reunião, na CEMURI 2017, ficaram definidos 3 grandes agrupamentos para discussão no plano diretor de Natal, né? Ao invés de 5, como apresentado na reunião do FRN. O que está valendo? O cronograma apresentado pela CEMURB na última audiência pública não está no site. Quando estará e se vai ser possível concluir o projeto de lei para envio à Câmara Municipal até dezembro, pois próximo ano é de eleição tal. Primeiro, né? Serão 3 grupos de trabalho, né? 3 grupos temáticos da revisão do plano diretor, né? Os artigos da lei estarão divididos nesses 3 grandes grupos de trabalho, conforme nós iremos apresentar adiante, tá certo? Segundo, o cronograma já está, né, desde antes da audiência. Algumas pessoas tiveram dificuldade, mas já estava no site e continua no site, né? E com a nossa apresentação, que colocaremos posteriormente, após essa audiência, estará também o cronograma já com datas específicas. E terceiro, se é possível enviar até dezembro. Olha, nós temos uma expectativa de datas, mas o ritmo desse processo, ele se dará em ambientes como este, né? Junto aos grupos de trabalho, junto às oficinas. A nossa expectativa, otimista, obviamente, né? A expectativa é que a gente consiga vencer os trabalhos até este ano, mas jamais de forma a atropelar passos importantes, necessários, legais, tecnicamente bem fundamentados neste processo participativo de discussão do plano diretor. Nós não abrimos mão disso. Se der para ser este ano, ótimo, né? Este é o esforço que nós iremos fazer, uma vez que o processo já começou desde junho de 2017, né? Vamos lá.
Em relação à contribuição do Leonardo Jorge Brasil de Freitas Cunha. A presente proposta de revisão do gabarito busca equacionar o conflito que existe entre as prescrições dos planos diretores municipais e do campus, permitindo que as construções tirem partido da topografia, porém preservando o aspecto cênico-paisagístico do Parque das Dunas, né? Aí, a nossa resposta: o material enviado será encaminhado aos grupos de trabalho para a discussão da proposta de alteração do gabarito da área do campus. Já é um tema relacionado ao grupo de trabalho específico. Então, nós estaremos trabalhando essa discussão no grupo de trabalho. Vamos lá. Por último, a professora Ruth Maria da Costa Taide, também oriunda aí a proposta do Fórum Direito à Cidade, da UFRN, ela diz o seguinte: a contribuição para a construção de uma metodologia de revisão do plano diretor de Natal, a partir de macrotemas, utilizando dinâmicas de avaliação em grupo, né? Então, nós colocamos o seguinte: acatada a metodologia, com a alteração do número de grupos de trabalho, de 5 para 3 grupos de trabalho, com os seguintes macrotemas, né? O primeiro grande grupo, o macrozoneamento e ocupação do solo. O segundo grande grupo, áreas especiais. E o terceiro grande grupo, sistemas de planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. Foi acatado esses grandes grupos. Agora, o que é que nós acrescentamos? Em cada grande grupo desse, acrescentamos subtemas, né, para facilitar o entendimento do que seria cada grupo grande desse, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco quais serão esses subtemas contidos nesses macrogrupos, ok? Vamos lá? Bem, então, encerramos. Isso já está no site, já foi publicado, né? Desde o dia na íntegra, né? Aqui é bem um resumo, bem direto, mas foi publicado na íntegra as contribuições, as respostas, né, que nós demos junto com os encaminhamentos. E nós iremos passar agora exatamente para poder ver o que é que muda, né, em termos do regimento, com essas contribuições que foram dadas e outras observações feitas. As oficinas, né? Então vamos primeiro apresentar a metodologia das oficinas, por favor. Não. Pode deixar então, pode deixar aí. Então vamos lá, gente. Como eu falei, o nosso regimento ele foi aprovado em 2017, né? Como houve na última audiência o questionamento muito pertinente da UFRN a respeito dos macrotemas, né, da discussão desses grandes grupos, e foi colocado, né, que realmente uma proposta que teria vencido seriam de 3 grupos. Nós resolvemos não somente dar a oportunidade para a própria UFRN, né, reunir conosco. Foi feita essa reunião na CEMURB, foi apresentado com mais riqueza de detalhes essa proposta. Fizemos o acatamento dessa proposta, conforme já falamos anteriormente, mas abrimos para todos que pudessem também, até o dia 15 de março, de 21 de fevereiro a 15 de março, também darem as suas contribuições, né? Então, agora, o regimento ele já existe desde 2017, nós iremos passar apenas aquilo que foi alterado do regimento com essas contribuições para aprovação neste momento, tá ok? Então, vamos lá. O presente regimento interno... Pois não. Não, vamos no regimento. Vamos no regimento. Então, pelo presente regimento interno, pode ser então, o parágrafo 3º, né? O número de oficinas a que se refere os incisos 1 e 2 serão aquelas realizadas inicialmente, porém poderão acontecer outras de acordo com a demanda da população ou segmentos e dinâmica do processo da leitura comunitária. Ficou bem claro isso, né? O regimento anterior tinha a ideia de que seria uma oficina por região administrativa. E aqui nós colocamos um texto ainda mais claro, mais objetivo. Serão já pelo menos 2, conforme o cronograma que iremos divulgar daqui a pouco, mas claro que podem ter novos desdobramentos, tá certo? A ideia é tentarmos ao máximo ser bem proveitosas essas 2 reuniões, essas 2 oficinas, mas naturalmente pode haver sim outras demandas. Bem, em relação no artigo 12, né, estavam 5 grupos, nós colocamos, conforme já coloquei anteriormente, agora 3 grupos e fizemos
subtemas em cada um desses macrogrupos, né? Então, o primeiro é relacionado ao macrozonamento e ocupação do solo, né? Então, nós temos aí mais 6 outros subgrupos, né? 6 outros subtemas. Limites de áreas adensáveis, de adensamento básico e zonas de proteção ambiental, prescrições urbanísticas, parcelamento do solo, empreendimentos e atividades de impacto, áreas permeáveis em projetos, infraestrutura e serviços urbanos, né? Mobilidade, saneamento, equipamentos e serviços públicos. Esse será o primeiro GT, vamos dizer assim, né? O primeiro grupo de trabalho. Vamos lá. O segundo grande grupo, áreas especiais, mais 5 subtemas. Áreas especiais de interesse social, as AEIs, áreas de risco, áreas especiais de controle de gabarito, áreas de proteção ao patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico e rotas acessíveis. E o terceiro grande grupo, sistema de planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. E seus subgrupos: desenvolvimento socioeconômico, turismo e gestão da orla, sistemas de áreas verdes e arborização urbana, a parte de gestão ambiental, instrumentos urbanísticos, fundos de apoio ao desenvolvimento urbano e a compensação ambiental, tá certo? Então, o artigo 12 ficou assim definido. Parágrafo único. As discussões acerca das temáticas listadas acima devem e podem ser complementadas dentro das discussões, desde que estejam em consonância com os objetivos e diretrizes das políticas municipais setoriais para as áreas em questões, né? Então, a gente entende sim que, mesmo que essa proposta de 3 grupos, né, está batido o martelo, serão 3 grupos temáticos, mas os subtemas, né, eles podem aumentar de acordo com aquilo que for sendo fomentado pelos grupos de trabalhos e por outras contribuições em ambientes como, por exemplo, esse de audiência pública, tá ok? Vamos lá. Bem, só sobe para eu ter a referência de qual é o artigo aí, por favor. Artigo 17, vamos lá. Artigo 17. Então, o artigo 17, no seu inciso 1º, inciso 1 do parágrafo 1º, diz o seguinte: o poder público, com 42% de participação, corresponde a 59 delegados. Aqui é a composição que nós teremos dos delegados para o fórum final, né? Então, 59 em relação ao poder público, 38 em relação a movimentos populares e 14 em relação a trabalhadores e suas entidades sindicais, tá certo? 14 em relação a empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano e 10 em relação a entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa e conselhos profissionais. Pode passar, por favor. E 5 em relação às organizações não governamentais, com atuação na área do desenvolvimento urbano e ambiental, tá? Nós fizemos esta correção porque o percentual se manteve igual, mas estava errado a quantidade de representantes, tá? Então nós apenas corrigimos, passamos esse pente fino e corrigimos, não mudou em termos da distribuição percentual, tá ok? Pode passar. Bem, vamos lá. Capítulo 4, né? Inciso 2º qual artigo? Artigo 19. Ok. Será instalada a sala do plano diretor na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, CEMURB, e aí o endereço da CEMURB, Bernardo Vieira, 5º andar, Tirol, para o atendimento de interessados, número 4.665, para o atendimento de interessados ao público para encaminhamento de contribuições. Então, atualizamos o endereço da CEMURB, né? E temos hoje uma sala disponível, onde será ali realizadas as reuniões do plano diretor de Natal, tá certo? Os grupos de trabalhos e outras contribuições que naturalmente vão acontecer neste meandro aí das discussões, ok? Bem, o inciso 4 diz o seguinte: o material sistematizado em cada fase e evento será disponibilizado para consulta pública na página do plano diretor e na sala do plano diretor. Então, quem tiver acesso direto a esse componente eletrônico, site. Quem quiser visualizar presencialmente
lá no 5º andar do prédio da CEMURB, na Avenida Bernardo Vieira. Pode passar, por favor. Pronto. Acrescentamos ali mais uma vez na página, né? Nós não estávamos ainda com a página em funcionamento, já estamos, por isso colocamos o endereço eletrônico. Mais uma vez na página, o endereço eletrônico da página. Bem, a ata resumo da audiência e demais registros serão disponibilizados no site do plano diretor em até 10 dias úteis após o evento. Então, é uma ata resumo, pessoal, não dá para a gente colher toda a dinâmica de uma audiência como essa. A gente vai tentar retratar o máximo possível de forma escrita, mas 100% de todas as discussões estão sendo gravadas e disponibilizadas o vídeo e o áudio, né? E serão sempre, pelo menos, até 10 dias de antecedência de novas audiências públicas, ok? Pronto. Esse é o regimento. Gostaria de fazer uma proposta, né? Quem concorda, fica como está, ou se alguém tem alguma contribuição ou discorda de alguma coisa, levante a mão e coloque, em relação ao regimento, ok? Pois não, Neto? Neto, por favor. Vem cá, por favor. Eu acho que está funcionando aqui, Neto, ó. Bom dia a todos. Só com referência à composição do núcleo gestor do Conselho da Cidade. Veja bem, o Concidade ele é composto por 52 membros e possui 24 secretários, representantes de secretarias participando, e 14 representantes de agrupamentos de bairros, como eu vi aí, que a gente chama de representantes territoriais. Se houver essa exigência de que ele participe ao mesmo tempo do Concidade e de algum daqueles conselhos vinculados ao Concidade, como Complan, CMTTU e Consab, Conhabins, se houver essa exigência, a gente vai estar tirando a possibilidade de muitas pessoas que só participam do Concidade porque foram eleitos para isso, não foram eleitos para Consab, nem para Conhabins, nem para ninguém. Então eu acho que essa exigência, ela não é cabível, essa exigência de você participar de dois conselhos ao mesmo tempo para poder fazer parte do núcleo gestor. Segundo, que se você olhar na própria composição que está aí, você está alijando do processo de participação pisei no chiclete aqui, alguma coisa assim, deixa eu afastar para cá, para outro não pisar também. Então você vai estar alijando do processo toda a representação do Poder Executivo. Tá? Ali você tem núcleo gestor, representante da Câmara de Vereadores, de ONGs, de instituições de ensino, tá? de entidades patronais, menos do poder público. Quer que se olhar direitinho aí, eu acho que vai dar pelo menos eu entendi dessa forma. E aí nos obrigaria a ter um núcleo gestor composto de 12 pessoas, porque tudo que o Concidade faz necessariamente é de forma paritária, inclusive as conferências que virão mais na frente, entendeu? Então eu acho que a composição aí precisa ser revista, tirando essa exigência de ter que participar no mínimo 2, porque aí vai estar alijando mais da metade dos conselheiros do Concidade de participar do processo. E segundo a resolução 25 do Ministério das Cidades, que trata do assunto, caberia ao Concidade definir todos os critérios de participação, entendeu? E não a definição do núcleo gestor partir de uma audiência, por mais deliberativa que possa ser, ou por melhor que seja consultiva, ok? Eu gostaria só de fazer uma observação, o seguinte, que essa composição, viu, Neto? Essa composição já estava em 2017, naquele momento que foi aprovado aquele primeiro regimento. Então, assim, você teria uma proposta de modificação desse, para a gente já submeter hoje e fechar Você teria uma proposta de composição para a gente avançar?
A minha proposta, primeiro, é retirar essa exigência de participar de 2 conselhos, entendeu? E retirar essa exigência. Segundo, eu acho que o núcleo gestor, ele deva ter 6 participantes. Da Câmara de Vereadores eu nem colocaria, porque vai passar por todo um processo na Câmara. E dentro do Concidade, a gente teria como fazer o núcleo gestor dividido de forma paritária, onde a gente teria 3 representantes titulares do Poder Executivo e 3 representantes da sociedade civil. Essa composição a gente vai levar para o plenário do Conselho na próxima reunião agora, entendeu? E não colocar dessa forma como está. Porque se porventura a gente vier a manter essa aprovação que está aí, a gente teria que duplicar o tamanho do núcleo gestor, porque teria que caber 6 representantes do poder público para ser um núcleo de forma paritária. Porque toda a estrutura desse núcleo gestor vai ter que ser dentro da própria prefeitura, né? Certo. Eu lhe pergunto, teria condição de a gente já formatar uma proposta para colocar em votação? Você queria algum tempo? Porque eu acho que seria importante a gente fechar esse regimento hoje. Certo? Então, assim, a gente poderia dar... Tiago ainda tem uma apresentação para fazer. Seria o tempo de talvez você se reunir com mais algumas pessoas que você achar conveniente. E se quisesse recolher, temos uma sala lá em cima para formatar. E a gente já submeteria a aprovação e fechava. Você acha que é possível? Okay, é possível. Vamos fazer isso agora. Então, vamos avançar? Tá bom? Prefeito, obrigado, Neto. Pois não? Bom dia a todos. Eu me chamo Antônio Bezerra Lopes, mas conhecido por Neto da Praia, moro ali na Praia do Meio. O que eu discordo é que para participar sejam só membros de conselhos. E que sim, o cidadão por si, comum, ele possa participar do conselho gestor, dando direito. Aí estão tirando o direito de um cidadão que não participa de nenhum conselho. A minha proposta é que coloque o cidadão independente, porque ele não deixa de ser morador de Natal. Ele é morador de Natal. Eu estou falando como cidadão, representante de uma comunidade, entendeu? Mas que eu veja a necessidade de pessoas com capacidade para participar de discussões a nível de plano diretor de Natal, principalmente esse, que está passando, a primeira participação que eu estou tendo. Eu não tive convocação, não tive nada, e esse aí me interessou muito. Eu disse, eu vou participar do 4º encontro e vou participar de outras discussões como representante, até porque tem coisas que são discutidas aqui que não são cumpridas, porque eu participei de planos diretores anteriores, inclusive propostas minhas foram aprovadas. Em seguida houve um determinado projeto aqui na cidade e não foi cumprido o que estava no plano diretor, que foi discutido. E outra coisa, só para concluir um pouquinho, o assunto é esse do conselho, né, que eu estou falando, mas que sempre que houver uma discussão, a comunidade seja primeiro. Obrigado. Seu Neto da Praia. Muito bem, seu Neto. É importante a observação do seu Neto, mas só lembrando o seguinte, né, de forma bem clara, seu Neto. Todas as audiências, elas são consultivas, elas não são deliberativas, né? Não significa dizer que toda e qualquer proposta que for feita aqui será acatada na íntegra. Tem um aspecto de revisão legal da proposta, tem um aspecto da viabilidade técnica, econômica, social da proposta, né? Então, existe um critério também que fundamenta, né, as tomadas de decisões em relação a todas as propostas, né? A participação, ela é livre, é importantíssima, né? Mas nem tudo aquilo que é proposto necessariamente será acatado. Essa é a primeira observação. Em relação à participação do senhor e de qualquer pessoa,
nós estamos tratando aqui de um tema específico, que é o núcleo gestor. É aquele que está junto com a coordenação técnica à frente da revisão do plano diretor de Natal. Mas como eu coloquei anteriormente aqui, todo e qualquer cidadão pode participar e deve participar dos grupos de trabalhos que serão montados com essas temáticas, através das oficinas, que serão 8 pelo menos nas regiões administrativas, né? E até mesmo de contribuições diretas, que nós iremos explicar mais para frente, via e-mail ou até mesmo de forma presencial na CEMURB, tá certo? Então a participação ela é garantida. Nós estamos falando de uma coisa específica que diz respeito ao núcleo gestor, que aí a lei estabelece dessa forma, e o nosso próprio regimento. Tá ok, seu Neto? Isso. Mas serão, claro, mas serão, né? Inclusive com a participação popular. Então vou colocar isso agora. Olha, uma observação importante, tá certo? O Concidades, ele já tem um regimento próprio, interno, para definir representantes, participantes, como é o caso dessa demanda de núcleo gestor, tá certo? Então, qual é a proposta de forma clara? Suprimir esta parte aqui relacionada aos integrantes do núcleo gestor e atribuir ao Concidades, esse vai ser o texto, né? A gente vai suprimir e vai atribuir ao Concidades, baseado no seu regimento interno, que já é representativo, né? O Conselho Maior das Cidades, pela Lei Federal do Estatuto das Cidades, a estes representantes, né? Esta é a proposta. Aprovam? Todos aprovam? Ou se mantém? Pode ser assim? A gente suprime esta informação dessa distribuição deste artigo que está aqui, e como o Concidades, o conselho maior, mais representante da sociedade, já tem seu próprio regimento interno, cabe a ele definir esses participantes. Ok, pessoal? Beleza? Pode ser assim? Pronto, ok. Então, está feita e aprovado essa proposta do Concidades. Pois não. Por gentileza, o proprietário do Fox vermelho de placa QGJ 9007, dê um pulinho lá no seu carro, que ele está trancando outro carro. Tá bom? Fox vermelho QGJ 9007. Professora Ruth, quer a palavra? Essa já é a proposta do Concidades. Então, a senhora iria reforçar apenas a proposta. Ruth, Tiago. Pois não. Doutora Cássia e Neto estão se reunindo ali, eles vão fazer uma pequena redação, não é isso, Cássia? Por escrito, né? Bom dia a todos. Eu queria fazer só uma observação, mas vai um pouco nessa linha, que eu imagino que a fala de Neto, primeiro, pensando nessa atribuição, eu continuo tendo dificuldade de entender, mas que o Concidades vai conseguir, mas tudo bem, já é a proposta do regimento. Mas eu talvez entenda que mesmo na nova redação, o que está posto aí, fazendo referência aos conselhos que são no regulamento do Concidades e câmaras técnicas, mas que não funciona exatamente assim ainda, mas o que o artigo sinaliza é que sejam considerados representantes desses conselhos. Entendeu? Então, pode ser na forma da redação, mesmo que o Concidades vá definir, pelo que é atribuído no seu regimento, esses conselhos, como são câmaras técnicas, se é assim o formato do núcleo gestor, eles deveriam ser contemplados. Então, eu entendo que o que está formulado aí foi nesse sentido. Não é que o membro do Concidades tivesse que ser membro do outro conselho. É que também fosse considerada a representação dos outros conselhos, entendeu? Então, sim, porque eles são câmaras técnicas. Isso, inclusive, nós começamos a fazer quando eu era membro do Concidades. Tentar tirar representantes dos outros conselhos para fazer uma comissão. Assim. Agora, o texto pode ser ajustado.
Sim, mas o concidado pode deliberar como esses membros dos outros conselhos, já que eles são câmaras técnicas, tá? Ajustar para o processo de revisão. Então, eu entendi que o texto do artigo vai nessa direção. Tem que ver a forma para ficar clara. Por isso que eu só esclarecer. Muito bem, professora. Alguém mais em relação ao regimento? Pois não? Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Dutra, eu estou aqui representando a OAB do Rio Grande do Norte. E eu queria fazer uma sugestão na linha da comunicação do processo do plano diretor. O artigo 19, ele prevê a comunicação e acesso à informação. Mas eu senti falta, eu acho que é necessário, a criação de uma campanha publicitária de caráter pedagógico para ser veiculada nas mídias tradicionais, para explicar às pessoas que não têm familiaridade com os debates internos de urbanismo, de plano diretor, para que venham a fazer a sua parte, pelo menos saiba o que está sendo feito aqui agora. Então, eu sugeriria inserir aqui nesse artigo 19 a proposta para a criação de uma campanha publicitária para explicar às pessoas o processo, o plano diretor, o que está sendo feito, as datas, os locais, de todas as fases desse processo, que eu acho que enriqueceria bastante e traria a sociedade civil natalense para esse debate muito importante. Ok, obrigado. Olha só para deixar claro, é uma proposta, né, a nível operacional para ajudar. Nós não estamos discutindo novas propostas para o regimento, né? A proposta do Concidades foi uma questão de ordem, estabelecido já que existia aí um regimento interno do Concidades que tem que ser respeitado, já que ele é a representação ampla da sociedade, né? E do colega também, porque é uma questão operacional e, é claro, a gente vai levar em consideração esse aspecto. Mas nós não estamos discutindo novas propostas regimentares, tá certo? Esse tempo encerrou no dia 15 de março, tá ok? Alguém mais tem alguma questão de ordem em relação às mudanças no regimento? Quem mais? Não? Então, com esta alteração por uma questão de ordem do Concidades, muito bem feita e colocada, nós então estaremos aprovando o regimento com essas modificações e publicando em seguida então o regimento final, tá ok? Vamos lá. Vamos para as oficinas agora. Terceira parte. Gente, na nossa chamada pública, agora seria um momento de intervalo, mas eu queria fazer uma proposta, que a gente continuasse, porque essa é a última etapa da nossa audiência, que vai trazer um cronograma com datas, né? Tudo bem? Vamos continuar? Beleza, então vamos lá. Bem, relembrando aqui todo o nosso fluxograma de processos relacionados à revisão do plano diretor de Natal, né? Nós temos lá em cima a coordenação técnica pela CEMURB e o núcleo gestor com cidades que estarão à frente desse processo participativo, né? Ambos estarão tendo como suporte os grupos de trabalhos, que definimos agora 3 grupos de trabalhos, conforme eu já apresentei, né? Esses grupos de trabalhos, pessoal, como eu falei, a gente vai ter, é importante demais a participação técnica, né? Mas também pode haver sim uma participação da comunidade, e nós estaremos então trabalhando a eficiência desse processo participativo junto com a coordenação de cada grupo técnico cada grupo de trabalho desse, tá? Bem, os grupos de trabalhos, eles estarão presentes nas oficinas, tanto as oficinas administrativas, né, que nós teremos uma leitura comunitária das demandas das comunidades em cada uma das regiões administrativas do município de Natal, como também sendo alimentado pelas informações obtidas nas oficinas, segmentos de setores específicos, né? E aí eles vão trabalhar juntamente com as próprias contribuições internas da CEMURB no setor de fiscalização e licenciamento ambiental, essas 3 grandes contribuições comunitárias, segmentos de setor e internas da CEMURB, fiscalização
e licenciamento ambiental, para que esses grupos de trabalho, então, possam destrinchar, vamos dizer assim, né, metodologicamente, cada artigo, com cada contribuição, e aí fundamentando tecnicamente e legalmente essas contribuições para fazer uma proposta de minuta de revisão do plano diretor de Natal, que vai ser estabelecida através da leitura da cidade, né? Então, após as oficinas administrativas e por segmento de setor, após o trabalho dos grupos de trabalhos, obtendo essas demandas e informações que nós iremos obter das oficinas, vai ser feita uma proposta, e essa proposta será convocada uma audiência como essa, uma audiência geral, e aí é importantíssima, como foi colocado aqui pelo representante da OAB, né, que seja extremamente trabalhado essa divulgação, de uma forma até didática, da importância da participação. E nessa leitura, então, comunitária, é que vai ser estabelecido, então, apresentado esta minuta, para que ela possa subir, então, ao Concidades, ao núcleo gestor, através do núcleo gestor, e ter ali os novos trâmites necessários até chegar à Câmara Municipal de Natal, tá ok? Então, só revisando aqui um pouco desse fluxograma aqui de processos que nós teremos a partir de então, né? Em relação às oficinas, vamos lá. As oficinas, nós estamos apresentando aqui uma proposta, como eu falei, está em construção. Ela será aperfeiçoada com a chegada e composição dos grupos de trabalho, bem como nos próprios ambientes de oficina. Naturalmente pode haver ajustes, né? A gente não quer engessar completamente o processo metodológico, mas temos uma proposta, obviamente, uma proposta técnica de experiências, né, já exitosas de outros eventos, né? Então, um primeiro passo, nós faremos uma apresentação técnica naquela região, né, apresentando as principais demandas em relação à sociedade, em relação ao uso, ocupação de solo, fragilidades ambientais, aspectos históricos, paisagísticos, fazer uma apresentação técnica enquadrando aquela região, né, trazendo à luz uma introdução técnica dentro de uma linguagem acessível à sociedade, né? Depois, uma dinâmica de integração dos componentes que vão participar dessas oficinas, né? Dependendo do número, nós iremos segmentar essas pessoas para que a gente possa otimizar bastante o tempo e também a contribuição de cada uma delas, mas faremos uma oficina de integração. Terceiro passo, assim, o coração do processo, né? O terceiro e quarto passo, grupo de discussão e debate e painel resumo. Então, as pessoas terão a oportunidade de apresentar problemáticas e também soluções, né, apontamentos para suas regiões. E nós iremos agrupar isso através desses grupos de discussão e depois unir todos, caso seja fragmentado, tenha número suficiente para fragmentar, esperamos que sim, que lotem as oficinas. A gente vai fazer o debate e painel resumo final. E este painel resumo será publicado também em relação à contribuição daquela região administrativa em relação ao plano diretor de Natal, né? Pós-oficina, nós teremos dois outros passos, né? A sistematização das contribuições pelos grupos de trabalho, né? Tudo vai convergir para os grupos de trabalho, conforme o fluxograma que eu apresentei anteriormente. E o sexto e último passo, disponibilização das contribuições e sistematização na página da CEMURB. Então, o grupo de trabalho vai passar, né? E sempre, pessoal, sempre alimentando, através de documentos, cada passo desse ao núcleo gestor. Todas essas etapas, nós estaremos estabelecendo um fluxo com o núcleo gestor, né? Uma vez somos coordenação técnica, estamos juntos ao núcleo gestor nesse processo de atuação na revisão do plano diretor de Natal. Ele vai estar ciente de todas essas etapas, de todos esses produtos que estarão sempre gerados parcialmente e também de forma final, através dos grupos de trabalho, ok? Bem, em relação à apresentação técnica, né? O objetivo, exposição técnica com dados sobre o processo de revisão do plano diretor, sobre a cidade, sobre aquela região administrativa, né? Conforme o colega da OAB colocou aqui, dando um nivelamento conceitual sobre o plano diretor e participação. Apresentação de dados sobre o cenário atual de Natal e região administrativa em foco.
Depois, a integração, né? A dinâmica de integração. Despertar para a apropriação do espaço, a questão do pertencimento e a aplicação de dinâmica de integração do público presente, ressaltando o papel de cada um na produção da cidade. Deixar todo mundo bem à vontade para atuar na sua participação. Terceiro, em relação aos grupos de discussão, né? O objetivo é possibilitar a troca de informações com a comunidade, colher informações sobre pontos críticos e sugestões, divisão do público em grupos, aplicação de dinâmicas buscando colher pontos críticos e sugestões apontados pela comunidade para a cidade ou para a área específica e montagem de painel final por grupo com os apontamentos colhidos, né? Quarto passo, debate painel resumo. Objetivo, consolidar as contribuições dos grupos formados, reunir os diversos grupos para a apresentação dos painéis resultantes, produzir um painel resumo a partir das prioridades identificadas e destacar no mapa contribuições colhidas. Nós teremos um mapa final, né, com manchas dessas contribuições por cada região administrativa. Vamos lá. Bem, e o quinto e sexto passo, vamos subir esse mapa final para os grupos de trabalho, para que seja, então, esmiuçado aí, com fundamentação técnica e legal, cada uma dessas contribuições, né? Então, pelo menos 8 oficinas por regiões administrativas, as oficinas internas da CEMURB, que já estão a pleno vapor, já finalizamos praticamente todas elas, e as oficinas por segmento de sociedade. Isso tudo vai alimentar as demandas do grupo de trabalho 1, grupo de trabalho 2, grupo de trabalho 3, que através dessa leitura comunitária e através dessa leitura técnica, fará uma proposta para uma nova audiência geral como esta, que nós chamamos de leitura da cidade. E aí, posteriormente, feita essa audiência, subiu o processo para o Concidades. Bem, datas, regiões administrativas. Pois não, Wilson? Volta aí o slide anterior, por favor. Não, vou falar agora, vou especificar agora. Pois não, vou especificar agora, vamos lá. Pode passar. Regiões administrativas, né? Nós teremos na sequência aí a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Sul e a Zona Oeste, tá? Zona Norte, 17, uma sexta-feira, das 14 às 18h30 e dia 18, das 8 às 12h30. Então, nós teremos 2 reuniões. Quem puder somente à tarde, né, e na semana, vai para o dia 17/5. Quem puder somente no final de semana, vai para o dia 18/5. Quem puder nas duas, ótimo, muito bem-vindos. Pode participar das duas, contribuir nas duas oficinas que nós faremos na Zona Norte, né? Assim também em cada uma das outras 3 zonas, ok? Pode passar, por favor. Oficinas por segmento, né? Serão em 2 dias, mas cada dia 2 momentos. Por isso nós chamamos primeira e segunda oficina, terceira e quarta oficina, né? Primeiro dia, a data, 22 de junho de 2019, das 8 às 12h30 e o segundo momento das 14 às 18 horas, né? Quais são os segmentos propostos? Câmara Municipal, entidades e instituições do segmento empresarial, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos estaduais e federais, Ministério Público, IFAM e outros. Dia 29 de junho, mesmo horário, terceira e quarta oficina. Segmentos: movimentos populares e organizações não governamentais, entidades profissionais, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos estaduais e federais, como a SPU e o IDEMA, tá? Então, serão esses dois grupos. Tiago, é possível alguém mais participar? Alguma outra entidade que não foi contemplada? Totalmente possível, tá certo? É claro que isso aqui não é fixo. Quem tiver, olha, Tiago, não fui contemplado, não me senti contemplado, gostaria de participar. Eu vou explicar agora como é que se dará a possibilidade de inscrições para participar, caso você não foi contemplado, né, nas oficinas. Pode passar, por favor. Bem, inscrições para quem deseja participar dos grupos de trabalhos, tá? Nós estaremos disponibilizando 3 dias
dia 6, dia 7 e dia 8 de maio, para que qualquer pessoa da sociedade civil organizada, representante ou não de instituição, de qualquer uma instituição, possa participar dos grupos de trabalho, né? Vocês já viram quais são os 3 grupos de trabalho, você vai se identificar e você tem 2 formas de se inscrever. A primeira forma, simplesmente mandando um e-mail, planodiretor@natal.rn.gov.br, ou indo de forma presencial, através de documento, na sede da CEMURB, ali na Avenida Bernardo Vieira, com as seguintes informações. Tanto o e-mail quanto o documento escrito tem que ter as seguintes informações: nome completo, endereço, e-mail e telefone, e representatividade, se for o caso, né? Que tipo de instituição você representa. Então, estará disponível nos dias 6, 7 e 8, né? Faltou só uma coisinha. Vou acrescentar aqui, aproveitar e acrescentar. Qual grupo de trabalho você gostaria de fazer parte? Grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, tá certo? Então, por favor, lembre aí de acrescentar essa informação, porque nós vamos publicar esse material, tá? Então, qual grupo de trabalho você gostaria de fazer parte? Bem, nós já temos, né, os próprios técnicos da CEMURB estarão participando dos 3 grupos de trabalhos. Nós já temos alguns representantes das outras secretarias do município que estarão participando dos grupos de trabalhos, né? E contamos agora com a participação de todos vocês, né? Bem, para todos que vão participar, encerrada momentaneamente, eu vou explicar isso aí, as inscrições no dia 8 para os grupos de trabalho, nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2019, das 8 às 14 horas, nesses 3 dias, nós teremos um treinamento lá na sala do plano diretor da CEMURB para cada um desses grupos de trabalhos, para informar qual vai ser a atuação desse grupo de trabalho, a metodologia de trabalho, o fluxo de trabalho, para eleger um coordenador desses grupos de trabalho, para poder realmente dar o subsídio para que o grupo de trabalho comece a atender as demandas, né? Vejam que esse treinamento ele vai se encerrar 2 dias antes da primeira oficina na Zona Norte. Então, os grupos de trabalho já estarão participando, após esse treinamento, das oficinas na região norte do município de Natal. Tiago, e se eu perdi a data, não mandei o e-mail, não fui presencialmente até a CEMURB e gostaria, mesmo após a data do dia 8 de maio, participar de um grupo de trabalho desse, posso contribuir, me sinto apto a isso, como é que eu faço? É possível, a gente vai, cada um dos grupos de trabalhos, a sua coordenação, o seu fluxo de trabalho, né, nós iremos estar recebendo, desde que de fato haja uma proposição de agregar qualidade àquele grupo de trabalho. Então é possível sim haver novas inscrições posteriormente, bem justificadas do ponto de vista de agregar valor técnico de contribuição a cada grupo de trabalho desse, tá certo? Então isso aqui é uma proposta, porque nós precisamos começar os grupos de trabalhos. E aí precisamos estabelecer datas de inscrições e datas de treinamento. Mas naturalmente poderá haver sim novas inscrições, tá? Pode passar, por favor. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês aí. Encerramos a parte técnica, né? Alguém tem algum comentário? Pois não, Wilson. Não tem. Nós ainda não temos números fixos de participantes, mas isso está diretamente relacionado à capacidade logística, né? A gente tem um ambiente reduzido, né? E a gente vai tentar o máximo possível que seja o maior número, absorver todas essas participações. Nem que a gente faça em turnos diferentes, né? Nós vamos tentar ao máximo nos desdobrar. Isso vai ser bem definido quando montarmos esse grupo de trabalho e suas coordenações técnicas, tá ok? Acho que essa vai ser... Este material vai estar disponível a partir de hoje, logo após a audiência. Cadê a Ana? Ana? Está aqui a Ana. Ela vai publicar no site do plano diretor de Natal este material. Todo o material que apresentamos hoje, tá ok?
Só salientando que as datas e as inscrições, nós estamos querendo justamente para isso, para a gente poder prever o tamanho de salas. Isso. Nós sabemos que vão ter temas que vão ter uma procura maior, talvez outros tenham uma procura menor. Então, até para dimensionar tanto a estrutura para recepcionar o grupo, que a ideia é que a gente tente realmente conseguir reunir todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo horário, para a troca ser mais rica, mas também para a questão do treinamento, né? Assim, da participação, do nivelamento, a gente poder organizar uma data direitinho, porque os recursos são limitados e a gente pretende utilizar da melhor forma. Então, não é que não possa existir uma participação posterior, mas é importante que se coloque antes para tentar participar de todo o processo, né? Pois não. Vamos para... Porque nós estamos gravando, né? Já está sendo filmado e é importante registrar. Por favor. Eu queria fazer 2 perguntas, mas antes disso, eu só queria dizer que no relato da audiência passada, meu nome está escrito errado. Não é Ana Míria, é a Míria. 2 perguntas. A primeira é se... Bom, então a Míria Brasil, representante do Fórum Direito à Cidade, professora da UFRN. A primeira pergunta é se o material que será apresentado nas oficinas pela Prefeitura, se será disponibilizado antes e como é que a gente vai saber quando ele está disponível. E a segunda pergunta é em relação a... Essa metodologia, até o final, vocês apresentaram como leitura técnica e comunitária. Eu queria saber como é que, se depois vai ser apresentado, como é que vai ser a participação na hora da construção da proposta do projeto de lei para ser enviado para a Câmara. Ou se isso vai ser feito só pelo Concidade, ou se vai ter participação popular, porque... Pelo que eu entendi, essas etapas seriam só de leitura. E aí eu queria, então, aproveitar para convidar todo mundo, né? O Fórum Direito à Cidade está organizando um evento para discutir a Orla de Natal. Esse evento ele começa hoje à noite, às 19 horas, com inscrição às 18h30, no setor 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no auditório B do prédio do CIT. E as discussões elas vão ter continuidade amanhã, de manhã, com a mesa redonda, de tarde com grupos de trabalho, à noite com outra mesa. Na sexta-feira, a gente continua com os trabalhos dos grupos. Tudo vai acontecer nos auditórios do setor 4 da universidade. Na sexta-feira, pela manhã, a gente tem mais grupos de trabalho, à tarde, mesa redonda, e encerra os grupos de trabalho no sábado pela manhã. E o objetivo é a gente construir uma proposta, o que a gente quer para a Orla de Natal. Obrigada. Obrigado, professora. A Miriam. Bem, na leitura que nós faremos aqui, na audiência pública, após as contribuições da leitura técnica comunitária, a proposição, professora, vai ser em cima de da minuta de lei já. Então, vai ser uma leitura, mas em cima de cada artigo, né, daquilo que foi ao longo desse processo. Então, vai haver sim, nessa audiência pública geral, a possibilidade de verificar aquilo ali e dar uma contribuição final ainda. Tá ok? São as 2 coisas ao mesmo tempo. Nós faremos antes de subir isso para o Concidades, tá certo? Essa audiência final vai ser nesse formato. Vai ser uma audiência bem longa, inclusive, né, naturalmente. Em relação ao material das oficinas, sim, aquilo que é técnico, aquilo que fala sobre aquela região administrativa, estará sendo disponibilizado pelo menos aí 72 horas, 5 dias antes das oficinas das reuniões administrativas, tá? Ok? Alguém mais, pessoal? Não? Então eu vou passar a palavra ao presidente para... Né? Não é isso? O cerimonial falou. Eu queria só agradecer mais uma vez aí a paciência de vocês e colocar aí né, toda a nossa equipe técnica à disposição sempre para qualquer dúvida que vocês tenham, né, nós estamos à disposição para atendê-los, viu? Muito obrigado. Em tempo, gostaríamos de registrar a presença da CAAL, UFRN, IPEC, IAB, Fórum de Direito à Cidade e os representantes dos vereadores Divaneide, Sueldo Medeiros e Robson Carvalho. E agora a gente passa a palavra para o nosso secretário fazer o encerramento.
Eu queria que a gente saísse daqui, mais uma vez, com uma ideia bem fixa. O nosso esforço vai ser o de dar o máximo de transparência e ter o máximo de participação possível. Quando a gente fala assim, a construção da minuta, nos grupos de trabalho, naturalmente nós vamos discutir os artigos. Não tem como a gente discutir o plano diretor sem fazer uma leitura dele, sem comentar. As propostas têm que ter um mínimo de construção. Então a ideia é que nesses grupos de trabalho, com participação social, a partir das informações colhidas nas oficinas, a gente vá construindo e vá sempre criando momentos de prestação de contas para a sociedade, de maneira que, Daniel, olha, na audiência lá, seu João pediu tal coisa para a Zona Norte, por que é que não foi contemplado? Não tem momento nenhum no site, nenhum tipo de comentário de por que foi ou por que não foi, nem nos grupos de trabalho. Então, a ideia é que a gente consiga criar esse nível de controle, que através das atas, das filmagens, a gente possa, tabulando os dados e dando essa transparência, todo mundo possa ir acompanhando, mas sim, já ir trabalhando uma prévia de minuta. Essa minuta, como a gente lembra que aconteceu na outra revisão, ela obviamente não é uma minuta final, ela é uma minuta para começar uma discussão dentro dos conselhos. E depois ela é retomada ainda na conferência da cidade, né, da cidade. Então, eu queria que a gente saísse daqui com esse sentimento de que a tentativa vai ser de dar o máximo de transparência e de participação possível, obviamente, levando em consideração os critérios técnicos e as limitações que a cidade naturalmente apresentar. Agradeço a todos mais uma vez a participação. Tem um informe ainda? Aqui. Mas é só a redação. O que foi? Cadê? Sim. Eu queria só dar uma informação complementar, que as inscrições para participação nos grupos de trabalho, elas poderão ser feitas através do site da página do plano diretor, certo? A gente vai disponibilizar um formulário para inscrição nos grupos de trabalho. Neto. Então, a proposta nossa para a composição, aí já não tentando aliar com a que a professora Ruth fez, a gente colocaria dessa forma. A composição do núcleo gestor deve ser formada por membros indicados pelo Concidade, assegurando a presença dos demais conselhos municipais e titulados de câmaras técnicas, que são Consab, Conhabins, Complan, CMTTU e Concite, e a quantidade e a diversidade da composição, assegurando, né, membros do poder público, a diversidade e paridade, né? Com a participação de membros do poder público, dos movimentos populares, ONGs, das entidades, eu não estou entendendo mais nem a própria letra. De todas essas aí, as entidades e instituições do segmento empresarial e as entidades profissionais e instituições de ensino. Então, participando dessa forma, com isso a gente acha que fecha, entendeu? Garante, da forma como foi apresentada, garante a autonomia do Concidades, né, que tem regimento próprio, ao mesmo passo que garante também a diversidade e a participação técnica dos conselhos que dão um subsídio técnico ao próprio Concidades. Então, agradeço a todos mais uma vez uma participação nessa audiência e declaro encerrada a nossa 4ª audiência do Plano Diretor. Obrigado a todos.